Dentro de um ciclo, eu acredito que esse seja um dos piores momentos para quem investe e não manja nada de análise gráfica, análise de sentimento e por aí. Porque fica dependente das análises, né, claro, dos influenciadores. E nesse momento o que a gente está vendo é o quê? Pô, influenciadores que dizem que ainda vai ter alta infinita, com toda certeza vai voltar a subir infinitamente, outros com a certeza absoluta que é um crash, que acabou todo o mercado. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, quanto mais certeza, menos probabilidade de acontecer, porque, meu irmão, não existe certeza nesse mercado, aqui é um mercado de probabilidades. Então quando a pessoa tá ali, o influenciador, tá te dizendo com certeza, batendo martelo, ou ele quer seu like, ou ele quer seu clique, ou quer ganhar a sua mente de alguma forma, porque, irmão, eu sei que lá dentro é o que a gente quer ouvir, né? Alguém dizendo pra gente com toda a certeza do mundo que o preço vai subir ou que o preço vai cair. Porra. Mas isso é que a merda do ego quer, meu brother, né, vamos ser realistas aqui, isso não existe, né, a gente seria bom para tudo na vida, né, certeza absoluta de tudo na vida, né, você vai caminhar, vai atravessar uma rua, você ter certeza de tudo sempre, seria ótimo, mas não é assim que a vida funciona, né. Então dentro dos investimentos também não esperem certeza de nada, pelo contrário, quando vocês escutarem algum influenciador, alguém dizendo: "Eu tenho certeza absoluta que o preço vai subir agora infinitamente, ou que o preço vai cair infinitamente", corra. Corra, porque essa certeza é o que assusta. "Ah, mas ele acertou, com toda a certeza do mundo ele acertou", não é cagada, brother, porque não tem base, né, isso não existe, não vão atrás de certezas, existem probabilidades. Sim, a gente tem que trabalhar dentro das probabilidades, né, as probabilidades dão errado, sim, mas por isso que a gente tem que ter um gerenciamento de risco e trabalhar junto com as probabilidades, com a maior chance de daquilo acontecer, e ter um gerenciamento de risco, porque você sabe que não tem certeza de nada e não existe certeza de nada. Por isso que existe, por isso que é importante o gerenciamento de risco. Porque, como ninguém tem certeza do que vai acontecer na vida, amanhã, nos próximos segundos, nos próximos dias, o gerenciamento de risco é extremamente necessário pela falta da certeza. Então, é isso, né, não se guiem por certezas, não se guiem por influenciadores que estão te dando, apontando certeza para algum caminho. Isso serve para tudo, viu, para influenciador que vai te dizer bolsa de aposta, tenho certeza que venda a sua casa, faça isso, faça aquilo, que você vai se dar de bem. Quando você ouvir isso, meu amigo, desconfie e corra. Então vamos entender o que é que está acontecendo no Bitcoin, o Bitcoin segue corrigindo, teve uma recuperação, muita gente eu vi aí inclusive muito animada com essa recuperação, mas tem que ter calma, não tem jeito. Para a gente ver o Bitcoin retornando para uma alta forte, ele precisa se estabelecer, romper, demonstrar força, se estabelecer em cima de certas zonas, porque senão ele tem probabilidade de continuar corrigindo, meu irmão. E não vá se iludir com análise, não fique procurando a análise que mais te conforta, que você, aquela análise que você quer escutar. Meu amigo, se você for atrás de análise que você quer escutar, quem vai ficar frustrado não pode ser que não seja você nesse momento, mas sua carteira vai ficar frustrada. Então é isso. Vamos lá agora olhar os gráficos e entender esse cenário. Para começar, relembrar e viver, não é isso? Então vamos lá frescar, a deixar a mente fresca de o que é que eu falei anteriormente e o que está acontecendo agora para a gente dar continuidade a essas análises, né, junto com as de hoje. Eu estava aqui trazendo uma análise de 4 ativos diferentes no diário, né? Eu sempre trago esse apanhado aqui, o S&P 500, o ouro, o Bitcoin e o dólar DXY. Então, prestem atenção como estão a formação, como estão posicionados cada um desses ativos. O Bitcoin estava aqui, ó, quando eu fiz esse vídeo, 110 mil dólares, coisa nessa zona dos 110 mil dólares. O S&P 500, 6.800 e lá vai. Vamos ficar de olho em tudo isso aqui, né? Porque realmente esse cenário, eu falei inclusive da possibilidade. A gente tem 3 dias aí, consecutivos que tem real. Deixamos esses 3 gaps abertos, falei do quê? Temos uma probabilidade muito grande, o mercado não costuma deixar os gaps abertos, ele gosta de voltar para fechar esses gaps. E foi o que aconteceu, né? Mas esses 6 dias de alta aqui deixaram 3 gaps. Não toda com certeza, mas é muito comum a gente ver o preço voltando para fechar esses gaps. A gente pode ver no próximo dia o S&P 500 corrigindo, para buscar fechar esses gaps aqui, buscar mais uma vez suporte aqui, né. Então é isso, trazendo isso, relembrando, ou seja, a gente viu aqui o S&P 500 próximo do seu topo, né, do seu último topo histórico, e eu
Comentei que ele, para chegar nesse topo, tinha deixado 3 gaps abertos. E a gente precisa ter sempre muita atenção a isso, esses gaps. O que aconteceu? Os gaps que estavam abertos, o preço corrigiu para fechar os gaps. Não dei certeza, disse que o preço costuma fazer esse tipo de movimentação, que temos uma grande probabilidade de vermos o preço fazer o fechamento desses gaps. Então é esse o mercado realista, essa é a análise realista. Tudo bem, não é aquela análise que vocês querem escutar, eu te dou certeza, porra, o S&P 500 vai cair aqui, vai fechar os gaps, porra, é certeza que vai cair. Por que eu não vou falar isso? Porque aí, meu irmão, isso é mentira, você conversa, não tem certeza que vai fechar os gaps. Eu digo que tem uma grande probabilidade, porque é assim que se faz uma análise, é assim que se analisa o gráfico. E tem o gerenciamento de risco para te proteger justamente dessa falta de certeza que é uma ciência que você tem que ter, consciência, né, que você tem que ter, que não existe certezas e está sempre dentro, né, do gerenciamento de risco para te proteger. Outro ponto muito importante que eu falei aqui, o ouro está dentro do mesmo range, segurando dentro desse suporte, muito interessante. O Bitcoin, que estava aqui naquele vídeo, na última análise, aqui nos $110.000, olha só, sendo cotado agora $101.537. Para quem assistiu a análise, eu comentei que enquanto o Bitcoin estiver trabalhando abaixo aqui desse padrão, um padrão de baixa pelo indicador, pelas NEMAs, para quem não conhece, as NEMAs é um indicador que eu desenvolvi, e ele tem grande probabilidade de continuar essa movimentação de baixa. Não só as NEMAs, como o Price Action também, a gente está fazendo topos e fundos descendentes, enquanto estiver trabalhando abaixo desses topos, abaixo da linha de tendência de baixa, né, que é formada por esses topos descendentes, tem uma probabilidade maior do preço continuar caindo. Então você vai ver pernadas de alta e vai se empolgar, meu amigo, se ele não romper essa linha de tendência de baixa, não romper o indicador, não demonstrar força, as pernadas de alta é para pegar o bobo. Se você quer ser o bobo dessa movimentação, fique à vontade. Outra movimentação que eu tinha comentado aqui do DXY, índice do dólar, vinha dentro de um padrão de alta. E eu falei o que para vocês? Muita probabilidade desse preço continuar essa movimentação. Divergência altista, o preço trabalhando acima das duas NEMAs centrais. Já tinha procurado uma interação aqui com essa NEMA, essa resistência aqui, né, lilás. Não conseguiu romper. Quando o preço não consegue romper uma resistência, normalmente ele costuma retroceder como um elástico. Puxa para ter força novamente e tentar atacar com um pouco mais de força. Foi o que o DXY fez. Recuou, buscou ter mais força para atacar novamente e rompeu. E agora está retestando o que foi uma resistência, agora se transformou em um suporte. Então, zona de suporte aqui que o DXY está dentro de uma tendência de alta, ou seja, movimentos corretivos dentro da tendência majoritariamente de alta aqui no gráfico diário. A gente pode ver até ele recuar ainda mais, procurar interação com essas NEMAs centrais aqui, mas a probabilidade maior é do DXY continuar uma movimentação de alta, apesar de estar corrigindo nesse exato momento. Probabilidade. Vamos lá, para a gente ter um pouquinho mais, né, de confiança nessa, faz sentido mesmo, né, o S&P 500 dentro do padrão de alta, a gente vai olhar o quê? O que combate ali, né, o S&P 500, a gente vai para o EXY, o índice do euro, aqui, ó. E o índice do euro está num padrão oposto do que o DXY. Muito coerente, né? Então eu acredito aqui que a gente pode ver nos próximos dias, provavelmente, o índice do euro, né, o EXY, entrando em um padrão de baixa aqui, eu vindo procurar interação com essas NEMAs coloridas. Ele pode retestar aqui ainda essa NEMA central, mas a probabilidade maior é que o euro venha entrar em uma tendência baixista, o oposto do que a gente está vendo no dólar. Então, vamos ter atenção a isso aí. O S&P 500 fechou os gaps que a gente tinha comentado e está agora em um suporte, as duas NEMAs centrais, conseguiu segurar muito bem. A gente pode baixar o time frame, tentar entender como é que estão em outros tempos gráficos, manda aqui até os 6 horas. 6 horas temos uma divergência baixista e o S&P 500 vem trabalhando abaixo das duas NEMAs centrais. Pode ser que essa movimentação de alta seja para buscar um reteste aqui nessas NEMAs centrais e continuar depois uma movimentação baixista ou não. A gente vai ver se ele vai conseguir segurar, principalmente aqui pelo diário, que está ainda em alta. As duas estão na cor branca, apesar dessa afastamento. Mas a gente vê elas juntas, isso mostra uma força clara na tendência. Elas estarem se afastando agora já me deixa com a pulguinha atrás da orelha, porque isso aqui é um enfraquecimento. Divergência é um enfraquecimento. Um enfraquecimento para correção, não. Às vezes é um enfraquecimento para reacumulação e continuação da tendência. Então, seria muito cedo eu afirmar
alguma coisa que agora de enfraquecimento, ou dizer que vai vir uma tendência de baixa no S&P 500, ainda não dá para te garantir isso, de dizer isso, né. Então, ainda é muito claro que o S&P 500 está num padrão de alta no gráfico diário, diferente do Bitcoin, né, diferente do Bitcoin. Porém, a gente sabe, se o S&P 500 continuar essa correção, né, perder esse suporte aqui no diário, muito provável que o Bitcoin venha corrigir ainda mais. Então tem que ter atenção também com o DXY. A correlação do Bitcoin com o DXY para movimentações de alta está descolado, mas para movimentações de baixa ainda está tendo a correlação. Então quando o S&P 500 corrige, o Bitcoin está acompanhando as correções. Quando o S&P 500 sobe, o Bitcoin não está querendo acompanhar muito bem, como já em outrora acontecia muito isso. Então, vamos lá agora falar aqui da dominância, né, porque a gente viu a dominância, esse pullback que o Bitcoin fez, essa recuperação depois do fundo que teve, a gente viu algumas altcoins aí disparando, ganhando uma boa valorização, e isso porque a gente viu uma correção aqui do índice, da dominância do Bitcoin. Então, com essa correção aqui da dominância do Bitcoin, que foi cerca de, vamos pegar do topo aqui até agora esse fundo que gerou, 2,68% de correção na dominância foi o suficiente para a gente ver algumas altcoins desempenhando, né, tendo valorizações muito expressivas e muito fortes. Porém, a gente fez essa correção de 2%, chegou numa zona aqui agora, dentro desse padrão aqui no gráfico de 12 horas, muito importante, um suporte. Tinha comentado com vocês que enquanto o preço, a dominância estivesse mantendo aqui acima dessas duas linhas centrais, né, acima dos 59,92 e acima dos 58,78, a gente ainda corria perigo, né, de que a dominância continuar subindo e com isso os altcoins sofrerem. Vamos lá, perdeu a primeira linha central, mas está voltando agora a subir, né, voltando para o range, né, das duas linhas centrais, acima das duas linhas centrais aqui. O que é que está dizendo isso? Que o S&P 500, que da dominância está voltando para o padrão de alta aqui do gráfico de 12 horas. Dentro do gráfico diário também, ela segue acima das duas linhas centrais, o que indica também que é um padrão que pode estar ganhando força. Então, vamos lá. O que é que eu estou dizendo? Probabilidade maior da dominância continuar subindo se ela conseguir se manter acima das duas linhas centrais, principalmente aqui no gráfico de 12 horas. Ou seja, enquanto a dominância estiver trabalhando acima dos 58,78%, temos ainda a chance de ver a dominância continuar essa movimentação de alta. Porém, se a dominância perder os 58,72, olha só, um bom sinal para as altcoins, a gente pode ver ainda fortes movimentações de alta nas altcoins. Então esses pontos são muito importantes para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente. Então ficar atento a isso, família. Agora, por fim, vamos falar aqui do Bitcoin, né, no gráfico diário, e tentar entender aqui pelo price action que a gente precisa demonstrar força quais são essas zonas, né? Tinha comentado com vocês esses dois suportes que a gente tinha aqui, né, de imediato, no curtíssimo prazo, não chegamos a tocar nesse último suporte aqui dos 98,279, porém, né, a gente perdeu o suporte dos $100 mil muito rapidamente, mas perdeu. A zona super mega importante, muitos memes rolando por aí, o suporte dos 100 mil está sendo imbatível até o momento, porém, sim, todo mundo já sabe que se perder esse suporte dos 100 mil, começa a trabalhar aqui no diário abaixo dos 100 mil, a situação pode complicar bastante para o Bitcoin. A gente já perdeu esse suporte, nessa linha de tendência de baixa que tinha aqui, né, segurando o preço muito, porém a gente já perdeu, está trabalhando aqui já abaixo dela, o que é muito importante. Esse bloco aqui tinha sido o suporte que vinha segurando o preço durante muito tempo. Rompemos ele, perdemos esse bloco aqui de suporte, e o que o preço está fazendo agora é retestar a base desse bloco, né. Então, para continuar demonstrando força, a gente teria que romper a base desse bloco, começar a trabalhar as candles acima, para a gente ver o preço indo buscar interação com esse ponto que é o mais importante para a gente nesse exato momento, né. Seria a gente ver o preço rompendo aqui, indo atacar essa zona aqui, né, dessa linha de tendência de baixa, rompendo, retestando, para aí sim eu acreditar que a gente pode estar próximo de uma movimentação altista, de alta, né. Mas enquanto o preço estiver trabalhando abaixo, né, dessa linha aqui, abaixo desse range, enquanto o preço estiver aqui trabalhando abaixo, milha, existe uma grande probabilidade ainda do preço continuar essa movimentação de baixa, de queda. Tem que ter atenção a isso, não tem para onde correr, né. Se você achar que o preço, daqui vai romper, tudo vai sair, rapaz, isso pode acontecer? Pode, mas é muito mais improvável. São zonas que têm muitos vendedores com má intenção aqui, mal intencionados. Então se chegar nessa zona, vai ter muita gente vendendo. O preço continuar essa força aí, tem que ter muito interesse de compra nessas zonas. E com toda essa incerteza
da macroeconomia, de Trump, taxas, o clima meio tenso no mundo, pode ser que a gente não encontre tantos compradores aí por esse momento. A gente tem que ter atenção, tem que ter cautela, tem que ter uma estratégia para poder se proteger de possíveis continuações dessas movimentações de baixa, que nesse momento, na minha visão, é o que eu acredito que pode vir a acontecer. Vou repetir mais uma vez, trazer aqui as NEMAs, o indicador que, na minha visão, é o mais importante aqui dentro do meu setup. Claro, price action sempre vai dar, dizendo para a gente pontos, mas olha só que interessante. A gente tem aqui a linha de tendência de baixa, para mim, mais importante, se o preço quiser voltar para uma movimentação de alta, ele precisa romper. Enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo dessa linha de tendência de baixa, meu amigo, não tenho esperanças, nem estou vendo nada animador aqui. É bem simples e claro assim. E ele tá, a linha de tendência de baixa está exatamente colada na primeira NEMA central, que também é uma resistência das mais importantes pelo meu indicador, pelas NEMAs. Então, também pelas NEMAs, enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dessas duas NEMAs centrais, maior probabilidade do preço continuar a movimentação de baixa. E aí vou trazer mais uma vez um ponto e um suporte, eu acredito que o preço está indo buscar mais uma vez. Todas as outras vezes, dentro desse ciclo, que a gente viu as NEMAs divergindo, se afastando, ficando na cor laranja, o preço foi lá e buscou aqui, ó, interação com a NEMA, com essa zona, da NEMA azul e da NEMA verde, né? Então, eu acredito que, ó lá, mais uma vez aqui foi na azul, não chegou aí na verde, nessa correção, nesse momento agora, que a gente está aqui, ainda não chegamos na NEMA azul. A NEMA azul está posicionada nos 97.694, abaixo lá daquela zona dos 100 mil. E a NEMA verde nos 93.941. Essa aqui são as NEMAs mais importantes dessa correção nesse exato momento. Por quê? Porque anteriormente foram as zonas que segurou o preço para a continuação da movimentação de alta. Então, se a gente atacar essa zona, eu acredito muito que o preço vai buscar interação com esses suportes. E, para mim, vai ser o momento chave dessa tendência. Se segurar, ok, ainda tem menos probabilidade do preço continuar a movimentação como fez anteriormente. Porém, se perder e trabalhar abaixo dessas duas linhas no gráfico diário, meus amigos, a gente vai estar desconfigurando um padrão que vinha seguindo durante toda essa movimentação de alta. Então, na minha visão, isso vai ser o ponto-chave. Bato aqui mais uma vez. Perder os 97.694 pontos de atenção, perder os 93.941, meu amigo, para mim acabou a festa, e aí a gente vai ver fortes movimentações de baixa daqui para frente, daí para frente, né? Então, é isso. Esses são os pontos que a gente tem que ter atenção. Sem drama, sem nada, o preço faz o que quer, o mercado sempre vai em busca de liquidez. Foi o que fez. Corrigiu porque tinha mais liquidez abaixo, captou toda a liquidez que tinha para ser captada e agora o preço está procurando mais liquidez. A gente tem que estar atento aonde é que está a liquidez. A gente vai aqui para análise de sentimento para entender isso. Neste exato momento aqui, no gráfico de 24 horas, esse range aqui, o que a gente vê é a maior liquidez está abaixo. Está bem equilibrado, mas a gente vê que está aqui amarelo, né, mais forte, ou seja, a gente tem mais quantidades de ordens, a gente tem 66 milhões de dólares para serem estopados e liquidados ali na zona dos 99.921. Então, eu acredito que o preço pode agora estar mal intencionado, querendo captar mais liquidez, e muito provavelmente ele possa ir nessa zona aqui dos 99.900 e pouco, né, a zona dos 100 mil dólares, para captar mais um pouquinho de liquidez. E aí, quando chegar nessa zona, a gente volta aqui no mais sentimento, entender o que aconteceu, se captou a liquidez desejada, e se agora tem mais liquidez em outra direção, para cima ou mais abaixo, para a gente entender as probabilidades de direção que o preço pode ir caminhando. Sempre, interesse do preço é procurar por liquidez. Quando você imaginar o que é liquidez, tentar entender o que é liquidez, se veja em uma rua, você é um vendedor e para a direita você tem muitas pessoas que possam estar interessadas no seu produto, para a esquerda a rua está vazia. Para que lado você vai? Para onde a rua está cheia, obviamente. E assim são as baleias. As baleias também olham a direção do preço para entender qual é a direção que está mais cheia, onde vai ter mais pessoas para comprar e vender. Então, é basicamente isso. Quando eu digo que a liquidez está mais atrativa abaixo, é porque
a rua embaixo está mais cheia, tem mais pessoas para comprar e vender ali, ou seja, é meio que isso. Entenda dessa forma que vai ser muito mais fácil você entender o que é liquidez. Liquidez é uma rua cheia para um vendedor, é isso. É a direção que vai buscar. Vamos aqui agora para fechar essa análise, TRDR, o ratio, já vinha falando nas últimas análises, continua muito alto, 2,54% de ratio, né? Ou seja, 2,54 pessoas em posições de long para cada uma pessoa em posição de short. Temos a maioria em posições de long nesse exato momento. Muita gente acreditando que chegamos num fundo e que agora é alta daqui para frente. E isso é um perigo, né? Porque essas pessoas estão dizendo: venham até mim que se derrubar o preço eu vou te vender mais barato. É assim que as baleias interpretam isso aqui. As baleias simplesmente interpretam como: olha, é muito melhor eu derrubar o preço, porque lá embaixo vai ter pessoas para me venderem mais barato. Isso é uma certeza que eu tenho só por olhar os dados. Então é basicamente isso que a gente tem. O CVD, sim, vem caindo, segue buscando fundo aqui, muita gente, né, vendendo, mais pessoas vendendo do que comprando, o que a gente está vendo aqui pelo CVD, né, que é o cumulativo de compras e vendas a mercado. Nestas últimas pernadas corretivas aqui que a gente está fazendo, subida e alta, essas movimentações de alta, de correção, não vimos também muita mais captação de planos de ordens que foram estopadas e liquidadas, enquanto o preço estiver dentro desse range. Claro que foi no fundo aqui a maior captação de liquidez, tanto de posições de long que foram estopadas e liquidadas, como posições vendidas a mercado, né? E aí a gente tem que olhar também o Open Interest. O Open Interest que está aqui, né, dentro dessa movimentação de alta acontecendo, essa pernada que até parece que foi esse pullback aqui, né? Mas não, né? Essa pernada aqui foi principalmente nesse movimento corretivo. A gente coloca o mouse aqui da onde começou a pernada de alta, nessa movimentação de alta aqui, esse pullback, a gente vê que o Open Interest praticamente andou de lado, ou seja, não mostrou muito interesse por essa movimentação de alta. Aqui também tivemos outra movimentação de alta e o Open Interest, sim, demonstrou um pouco de interesse, mas logo ficou lateral também. Então, vamos aqui ficar atento ao Open Interest, porque ele vai dizer para a gente, ditar para a gente qual é o maior interesse, né, que as instituições têm, se tem interesse maior em continuação de movimentação de alta, ou em pullback, uma movimentação de alta, ou continuação dessa movimentação de baixa. O que a gente estava vendo era interesse, né, até essa última pernada de correção, era interesse do Open Interest aqui pelas movimentações corretivas. Tem que ficar atento a isso, sim. O que a gente pode ter certeza aqui, clareza, é que temos muita captação de liquidez, muitas zonas de captação de liquidez se o preço continuar corrigindo, pelas posições que a gente está vendo aqui de long e também pela CoinGlass, que a gente está vendo aqui que temos algumas posições para serem estopadas, né? Temos mais posições aqui para serem estopadas, mais dinheiro para ser captado de liquidez aqui abaixo do que acima. Então, galera, é isso aí. Não ficar mais longo do que já ficou esse vídeo. Espero que tenha acrescentado de alguma forma para vocês aí a análise. Compartilhe com aquele seu amigo que está iludido, querendo ouvir o ego de algum outro influenciador ali, dizendo para ele com a certeza absoluta que o preço vai subir, vai cair. E é isso. Se você não me conhecia, eu sou o Genaro Ramos. Você chegou até aqui, pô, parabéns, irmão, você é o cara. Deixe seu like aí para me ajudar e vamos fazer esse canal crescer. Compartilhe também esse conteúdo com pessoas que você acredita que vai agregar. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e um abraço.